Quero cumprimentar com muita alegria você que já está aqui, em nome de toda a comunidade Filho de João Batista. Quero cumprimentar também você que está em casa, seja bem-vindo por todo o sistema Canção Nova de televisão. Nós somos a comunidade Filho de João Batista, estamos celebrando 23 anos, estamos sediados na Diocese de Sete Lagoas e crescemos para a Arquidiocese de Diamantina, ambas no estado de Minas Gerais. É o primeiro acampamento da nossa comunidade. Você que veio de uma forma ou de outra se identifica com a nossa história, com o nosso jeito, e é por isso que as pregações estão trazendo para você doses, daquilo que somos, da nossa história, vertentes do nosso carisma. Então sejam muito, muito bem-vindos. Abra comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 10. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 10. Eu vou trazer nessa manhã uma vertente do discurso de João Batista que quase ninguém fala. Tem um pedaço da pregação dele que fica esquecida no tempo, e esse pedaço ruge nos nossos dias. Lucas 3, 10. Perguntavam-lhe a multidão: que devemos fazer? E João Batista respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E aquele que tem o que comer, faça a mesma coisa. Também os publicanos vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E João Batista respondia: não exijais mais do que lhe foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não pratiqueis violência, não defraudeis a ninguém e contentai-vos apenas com o vosso salário. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber que o último livro do Antigo Testamento é o profeta Malaquias. E o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de São Mateus. O detalhe é que entre Malaquias e Mateus, nós temos aqui uma lacuna de 400 anos. Diga comigo, 400 anos. Isso que nós estamos falando é chamado por alguns exegetas de período intertextos, ou 400 anos entre os textos. Outros exegetas chamam de período interbíblico, porque faz a passagem entre o Primeiro Testamento e o Novo, ou o Antigo Testamento e o Novo. Outros exegetas chamam de período intertestamentário. O detalhe é que são 400 anos entre Malaquias e Mateus. Pergunta para quem está do seu lado: o que aconteceu nesses 400 anos? A primeira coisa que marca esses 400 anos é que é o único período da história onde não houve profeta. Agora você já entende por que João Batista vem rasgando, porque há 400 anos ninguém ouve um grito. Então ele é marcado porque não há profeta nesses 400 anos. E é interessante que os grandes exegetas dizem que nesse momento as coisas parecem que estão soltas. As pessoas fazem o que quer, elas cultuam quem ela quer e elas ficam aguardando um grito de Deus. Claro, Deus é onipresente. Deus se comunica, Deus está presente, mas não há profetas. Outra situação marcante nesses 400 anos é que os impérios vão dominando o povo de Israel. Primeiro o império dos sírios, e houve muita matança. Aí Israel recebe de novo o seu reinado, e agora ela é invadida pelos persas. Houve outra matança. Israel recupera o reinado de volta. Agora eles são invadidos pelos gregos.
Houve outra matança, e aí eles recuperam o reinado de volta, e agora são dominados pelos romanos. Tanto é que quando João Batista começa a sua missão, e consequentemente Jesus Cristo, Israel está sobre o domínio do Império Romano, o quarto império que eu falei. Nesse período dos 400 anos, nós vamos encontrar, por exemplo, a história da mãe com os 7 filhos macabeus, onde são martirizados simplesmente numa questão de culto, porque não queriam adorar o deus Baco. Nós vamos encontrar, por exemplo, o martírio de Eleazar, um idoso de 75 anos que é martirizado porque não aceitou comer, segundo os costumes, a carne de porco. Nós vamos encontrar aqui a revolta de Judas Macabeu, de Simão, de Matatias, de homens que encabeçaram essa tomada de Israel da mão dos sírios, depois da mão dos persas, depois da mão dos gregos. Essa luta o tempo inteiro, onde morre gente e gente se levanta, e morre gente e gente se levanta. Havia muita idolatria, e por causa dessas guerras acontece um cenário de caos. E é por isso que Jesus e João Batista chegam com um discurso, que é um discurso evangélico, mas também é um discurso de causas humanas. Porque nesse momento, por causa das guerras, tem muitos órfãos, muitas crianças não têm pais, porque nessas quedas de braço, os pais morreram e as crianças agora não têm para onde ir, e é por isso que Jesus chega defendendo os órfãos. Nesse momento também muitas mulheres estão viúvas, por causa da guerra morreram muitos soldados, aquilo que nós chamamos de diáspora. Os judeus são dispersos e eles vivem fugindo, e é guerra e guerra de novo, e guerra de novo. E João Batista e Jesus chega com um discurso que vai de encontro aos órfãos, mas também às viúvas. O cenário está tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas estão passando fome. Olha o discurso de João Batista: quem tem comida, dê para quem não tem. Ele não está fazendo um discurso social, ele está pregando diante da realidade que está acontecendo agora. Continua o discurso de João Batista: você que tem 2 túnicas, tem gente sem roupa, nós estamos num cenário de guerra, dê uma túnica para quem não tem. O discurso aqui não era fazer caridade, não, o discurso é: nós precisamos fazer alguma coisa. Quando João Batista chega, 400 anos depois, onde não há profeta, muita guerra, muita luta, um cenário político ruim, um cenário socioeconômico pior ainda, um cenário cultural estragado, o culto estava estragado, as pessoas estavam passando fome, e o tempo inteiro os soldados abusando do poder. E é por isso que João Batista está dizendo: vocês soldados, vocês querem receber o batismo? Então contente com o salário de vocês, não aceite propina. E aí os publicanos vêm dizendo: eu também quero ser batizado, você quer? Então, já que vocês são donos das coletorias de imposto, parem de cobrar juros abusivos das pessoas. E você que emprestou dinheiro para alguém, olha o cenário, não cobre dessa pessoa, ela está precisando. João Batista acha esse tipo de cenário. Eu quero transformar tudo que eu falei agora numa palavrinha chamada deserto. Diga para quem está do seu lado: o cenário é de deserto. Não, você não abriu a sua boca, foi muito ruim. Diga para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro: o cenário é de deserto. Agora você entende o que João Batista pegou. É um deserto geográfico, sim, uma voz que grita no deserto. É geográfico, sim, mas mais que geográfico, fazendo uma alusão aqui a Ezequiel 37, dos ossos ressequidos, o cenário é um deserto generalizado. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Fome, miséria, problemas sociais, problemas sanitários, falta de comida. Por isso que João Batista diz: você tem comida, dá para alguém. Órfão, viúva, cenário de guerra, crise moral, crise psicológica, abusos. 400 anos, Israel estava vivendo como terra de ninguém. Recupera o reinado, perde de novo. Recupera o reinado, perde de novo. Recupera o reinado, perde de novo. E nesses 400 anos não havia profeta.
Bate no seu peito e diga: é um cenário de caos. O detalhe é que as profecias diziam que Jesus ia vir nesse cenário. Só que ele não pode chegar assim. Jesus não pode chegar chegando assim. Alguém precisa fazer o meio de campo. Alguém precisa melhorar a situação, porque senão Jesus não consegue nem exercer o seu apostolado, o seu ministério. Claro, Jesus é Deus, mas estou falando aqui numa linguagem humana. Quem me ouve, diga amém. Jesus não pode chegar nesse cenário assim. Agora você entende por que quando Jesus começa a pregar, há uma decepção, porque todos esperavam que Jesus seria o libertador. Todos esperavam que Jesus ia resolver os problemas sociais, políticos, econômicos, sanitários, culturais, espirituais. Eles imaginam que Jesus é mais um império que vai tomar posse de Israel e vai colocar as coisas em ordem. E Jesus decepciona todo mundo, que ele diz: o meu reino não é desse mundo. O império que eu vim instaurar não é um império que vocês querem, como os sírios, como os persas, como os gregos, como os romanos. Eu vim instaurar o reino do meu Pai. É um império celestial. Pode aplaudir quem está me ouvindo. É um império celestial. E para Jesus não chegar nesse cenário, alguém precisa melhorar um pouco esse cenário. E aparece a figura de quem? Horrível. Aparece a figura de quem? Esse menino foi fabricado para pregar num cenário hostil. Agora você entende a minha primeira pregação quinta de manhã. Por que ele grita tanto? Porque há 400 anos ninguém grita. Ele precisa chegar chegando. E por que é uma voz que grita no deserto? Claro, ele vem do deserto. Desde pequeno que ele foi criado, gerado no deserto. É a segunda pregação de hoje de manhã, vai tratar disso. Mas muito mais, é uma voz que grita nesse deserto. Ele precisa pegar os soldados, os publicanos, os judeus, numa ressaca moral, num cenário de órfão, viúva, fome, miséria, gente que não tem o que comer. João Batista precisa arrumar como uma voz gritando nesse deserto, nesse cenário, porque ele precisa preparar um povo bem disposto para a vinda do Messias. Gente, esse homem é muito, muito, muito importante. Se ele falha na sua missão, Jesus não consegue exercer a missão dele. Diga para quem está do seu lado: a partir desse acampamento, se você não era devoto de João Batista, agora você é. Esse cara é o cara. Pode aplaudir, pode aplaudir. Para você entender a crise, aparece aqui 3 analogias, João Batista vem para preparar o caminho. Gente, olha para mim, racionalmente falando, quem é que prepara um caminho? Um trator. O cenário é tão estranho que esse homem, essa voz gritante, escandalosa, que vem num cenário de deserto, é tão robusto o cenário, que ele precisa vir como um trator, preparando o caminho. E é um trator. Ele precisa desbravar um caminho. Olha a outra analogia que interessante. Ele precisa aplanar as colinas. O que é, quem é que aplana uma colina? Um trator. Ele não é só uma voz, ele não é só um pregador, ele é um trator ambulante. O cenário é robusto, é bruto. Ele precisa vir aplanando. Fala para quem está do seu lado: esse menino é um tratorzinho ambulante. Quem prepara um caminho? Um trator. Quem que aplana as colinas? Um trator. Ele também vai vir para endireitar as veredas. Quem que endireita as veredas, as montanhas? Um trator.
E João Batista vem aplainando, preparando, endireitando, num cenário de caos. Ele vai gritando e vai, e um motorzinho está ligado. Fala para quem está do seu lado: João Batista é um trator com motor ligado. Por que tudo isso está acontecendo? Porque há 400 anos produziu, num contexto amplo, um cenário de deserto. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou não está entendendo? O detalhe é que ninguém conta isso para ele. Porque se contasse para nós a nossa missão, nós não toparíamos. Eu acho bonito as pessoas dizerem assim: nossa, eu fundei uma comunidade, eu faria tudo de novo. Eu não faria tudo de novo. Nunca. Eu fui enganado. Fala para quem está do seu lado: se Deus contar o que te espera, você não vai aceitar. Imagina comigo, a empresa de infraestrutura contrata o trator e diz assim: não, é só dar uma ajeitadinha na estrada lá. Quando ele chega lá e fala: ajeitadinha, não tem estrada nenhuma aqui, eu vou ter que aplainar as veredas, preparar o caminho, endireitar as colinas, eu vou ter que construir uma estrada, não tem nada aqui nesse lugar. Aí o cara falou: o seu sabimento não está muito certo não, você falou que umas 3 horinhas de óleo diesel dava para arrumar a estrada. Isso aqui vai dar uns 5 dias de serviço, manhã, tarde e noite. Fala para quem está do seu lado: João Batista não sabia o que ia acontecer. Só que ele é um trator, diga aleluia. Ele é uma voz que grita, diga aleluia. Há 400 anos não tem voz, diga aleluia. Ele está num cenário de deserto, diga aleluia. Ele vem como um trator ligado 200 por hora, diga aleluia. Preparando o caminho, endireitando as colinas, aplainando as veredas, diga aleluia. Sacode quem está do seu lado e fala: esse João Batista é muito bom. E para que ele está fazendo tudo isso? Para entregar o cenário prontinho para Jesus e dizer: era dele que eu falava. Ele é o Cordeiro de Deus. Vocês podem seguir ele a hora que a minha missão já acabou. Deus abençoe, obrigado por tudo. E ele vai embora. Diga para quem está do seu lado: desde quinta-feira eu estou amando esse João Batista. Só que agora, quando ele chega no deserto, ele tem 2 funções. Ele precisa pregar dentro da cidade para restaurar o culto. Porque nesse momento já adoramos Antíoco, Quarto, Epifânio, olha o nome do homem, já adoramos Baco. Ele precisa restaurar o culto, mas ele também precisa ir para o Rio Jordão. Por quê? Porque as pessoas que passavam necessidade sempre procuravam onde tinha uma água. Por isso que Jesus olhava para os mais pobres, sempre à beira de uma fonte, à beira de um poço, onde tinha um chafariz, na beira de um rio, porque a água é vida. E ali na beira da água passa os mascates, os vendilhões, aqueles que faziam troca, que faziam negócio. Esse menino precisa pregar no centro da cidade para quem está dentro da igreja, mas também precisa ir para as periferias. Onde estavam as periferias? Na beira do rio Jordão. Então, quando ele entra na cidade com a função de restaurar o culto, ele começa um discurso assim, ó: se vocês querem ser batizados, se convertam, raça de víboras. É um discurso bruto. João Batista chamando aquele povo de cobra, bando de cobra. E ele continua dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Dai frutos de verdadeira conversão. Vocês não podem ficar dizendo: nós temos Abraão como pai. Não, não, não.
Deus tem poder de tirar dessas pedras e suscitar filho de Abraão, mas o machado está posto à raiz das árvores, e as árvores que não derem frutos, o Senhor vai cortar. Por que que o discurso para a restauração do culto no centro da cidade, por que que o discurso é um discurso pesado e bruto? Porque o tempo foi passando, devido a 400 anos não ter profeta, e devido a tantas guerras, aquele povo relativizou. O que é relativizar? Aquele povo esfriou. Tanto é que quando Jesus começa a pregar, acontece algumas coisas no templo meio estranho. O povo está preocupado em lavar a mão, e Jesus diz: vocês estão preocupados em lavar a mão? Eu estou preocupado com a dureza do coração de vocês. Vocês se apegaram na mão lavada e esqueceram de mudar o coração. Quando ele chega no culto, ele vê que as pessoas davam o dízimo na frente de todo mundo e faziam uma selfie. Olha a gente dando dízimo aqui, pessoal. 1, 2, 3, vamos saltar o dízimo. Brá! E Jesus falou: bando de aparecidos. Aquele que dá uma face não pode saber que a outra está dando. Vocês precisam dar com uma mão e a outra não pode saber que a outra está dando. E aí ele olha uma viúva, uma velhinha dando uma moedinha, e diz: aquilo que é dízimo, porque ela deu o que tinha. Jesus chega no culto e vê que está todo mundo cheio de vícios. E eles batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão, nós temos linhagem, nós pertencemos a uma das tribos. E João Batista diz: não, vocês estão apegados a pormenores. Gente, desculpa eu dizer, nos nossos dias nós estamos cheios de vícios espirituais. E desculpa eu dizer, é claro, a comunidade Filho de João Batista também evangeliza na internet, mas o que eu vejo na internet é gente brigando porque lavou a mão ou não lavou, sobre o dízimo, sobre o que faz, o que não faz, o que pode, o que não pode. E nós vamos, e a internet está movimentada de gente brigando e lutando por mão que lava, por isso, por aquilo, e uma confusão. Mas o discurso de João Batista era: vocês estão cheios de vícios, enquanto vocês ficam apegados a detalhes, vocês esquecem da centralidade do culto. Por isso que João Batista gritava dizendo: se vocês se converterem de verdade, eu batizo vocês, mas eu batizo com água para o arrependimento e para a conversão. Mas depois de mim virá alguém que é maior que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com espírito, com fogo. Ele vos batizará 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 com fogo. Diga para quem está do seu lado: hoje é dia de você voltar ao primeiro amor. Quantas coisas nós, como filhos de João Batista, já vivemos. E por que que nós não esfriamos? Porque nós não estamos no detalhe da fé, nós estamos na centralidade da fé. Quando você diz: Moisés, porque lá em casa só eu rezo, tá? Eu estou há 31 anos numa caminhada invejável, e metade da minha família também não voltou para a igreja. E está tudo bem, querido, e está tudo bem. Foca. E você fica caçando confusão na sua paróquia, e você fica brigando. É membro de comunidade que sai e grava vídeo, e o outro que rebate o vídeo. Agora tem a réplica, a tréplica, a quadréplica, e vai tudo viralizando, e todo mundo dizendo. E eles estão brigando por quê? Por causa de uma mão que tem que lavar, por causa do valor de um dízimo. Enquanto isso, João Batista chega dizendo: gente, há 400 anos Deus não é adorado. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Será que é possível a gente adorar a Deus de verdade? Que esfriamento é esse de vocês? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? A pregação de João Batista dentro da cidade tinha uma finalidade: restaurar o culto. E para restaurar o culto, já tinha gente achando que era possível adorar a Deus, mas pegando detalhes de Baco, detalhes de Afrodite. Sobretudo os gregos, onde há o berço da filosofia pagã.
Por isso que Jesus já chega logo metendo de cara, dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Vocês acham que são alguma coisa? Eu sou a primeira letra do alfabeto grego e eu sou a última letra do alfabeto grego. E eu sei do que vocês estão falando, eu sou Deus, dá licença. A inteligência de Jesus me encanta. O povo estava cheio de vício grego. E Jesus falou: vocês acham que eu não entendo grego? Eu sou Deus, eu sou a primeira letra do alfabeto, eu sou a segunda, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E todo mundo: nossa, ele estudou, né? E Jesus falou: bando de oriudo. E Paulo chega na mesma vibe dizendo: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Vocês estão apegados nos detalhes, na correção do português. Vocês estão preocupados como é que fala, no tom de voz, na regulagem dos detalhes. Não. João Batista chega rasgando. O discurso de João Batista é: para restaurar o culto, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Diga para quem está do seu lado: nessa manhã você está voltando ao primeiro amor. Se machucaram você, eu sinto muito. Se perseguiram você, eu sinto muito. Se chatearam você, eu sinto muito. Se viraram as costas para você, eu sinto muito. Se as coisas não andaram bem do jeito que você queria, eu sinto muito. Se você se machucou na sua comunidade, eu sinto muito. Se você teve treta na sua paróquia, eu sinto muito. Mas hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Esse é o discurso de João Batista. Dai frutos de verdadeira conversão, porque o machado já está colocado na raiz, e as árvores que não derem frutos vai ser cortada. E Jesus falou: como é que uma árvore pode dar fruto se vocês ficarem ligados a mim? Porque eu sou a videira, e vocês não terão vida se vocês não tiverem grudadinhos como um ramo em mim, que sou a videira. Bate no seu peito e diga: obrigado por essa pregação, Jesus. Eu estava brigando por causa dos detalhes. Moisés, você está dizendo que os detalhes não são importantes? São importantíssimos, mas não é a centralidade do culto. Não é a centralidade do culto. E a minha fala agora atinge também as pessoas da internet. Nós precisamos propagar a centralidade do culto. Enquanto a gente ficar caçando confusão, fuxicos da fé, Jesus não vai ser adorado. E tem muita gente caçando confusão, e tem muita gente repostando confusão, e tem muita gente publicando em status de WhatsApp confusão. Todo mundo entende de tudo. E Deus não é adorado e o culto não é restaurado. Nossas paróquias continuam com problema, nossas comunidades continuam sem vocação, nós continuamos cheios de problema no fórum, no postinho, na UPA, na delegacia, no bombeiro, nos mercados, nos hotéis. Nós continuamos cheios de problemas sociais, políticos, econômicos, sanitários, culturais. Nós continuamos, enquanto isso, na sala de justiça, alguém está dizendo: eu não gostei do jeito que ele falou, eu acho que não precisava ter levantado a mão, eu acredito que não precisava ter uma toalha, aqui é uma performance. Fala para quem está do seu lado: vai caçar uma coisa para fazer em nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que depois de 30 anos na estrada, existem coisas que as pessoas estão brigando por aí e que elas estão extremamente equivocadas, porque só quem está na estrada entende algumas coisas que estão acontecendo. Aí você assiste um vídeo e vê lá que tem uma cadeira branca. Você vai: eu acho que cadeiras brancas não deveriam estar na igreja. E todo mundo: eu concordo, eu não concordo, eu concordo, eu não concordo. Mal você vai à missa, você está discutindo cadeira branca. Só quem viu cadeira branca em tantos estados, tantas cidades, tantos países, pode entender. Gente, não discute isso não. A cadeira branca ali, ela tem um porquê, ela é importante ali. Então tem gente criticando pregação que não prega. Tem gente criticando padre, você não é padre. Tem gente criticando coisas na sua paróquia, você nem é dizimista. Você não é dizimista.
Você não paga nem as partículas que você comunga, você não paga. E você dando palpite, todo mundo, eu concordo, que eu não concordo, Enquanto isso, na sala de justiça, João Batista chega e dizendo: vocês são raça de víboras, vocês precisam dar fruto de verdadeira conversão. Quem ensinou vocês a fugir da cólera vindoura? O machado está na raiz da árvore. Ou a gente volta a adorar Jesus com piedade, com santidade, com justiça, ou então nós seremos cortados. A pregação de João Batista para o templo, ela é pesada. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou não está entendendo? Só que aí ele tem uma segunda missão. Pergunta para mim: qual é, Moisés? Ele precisa ir de encontro às realidades humanas das pessoas. Órfão, viúva, fome, miséria, trabalho escravo, juro abusivo, soldado maltratando pessoas, pessoas fugidas. O contexto é ruim. E aí ele vai lá para a beirada do Rio Jordão. O que ele foi fazer no Rio Jordão? Fala para quem está do seu lado. A estrutura da sociedade estava toda na beira do rio. Não abra a sua boca, não abra a boca. Diga para quem está do seu lado: a estrutura da sociedade estava toda na beira do rio. Agora imagina que João Batista não pode chegar lá e dizendo: vocês têm que rezar o rosário. Não, o povo está com fome. O que Jesus falou? Quem tem comida, divide com quem não tem. João Batista. Deixa eu refazer a fala. Ele não pode chegar na beira do rio, as pessoas com fome, e ele dizer: vamos rezar o rosário que a providência vai agir. Não, ele tem que dizer: tem alguém aqui que tem comida? Quem tem, dá para quem não tem, ajuda a gente. Vamos pôr ordem nas coisas aqui. Aí ele vê uma pessoa lá atrás sentindo frio: vamos orar que Deus vai mandar agasalho, o fogo do Espírito vai te aquecer. Não pode falar isso. Ele tem juízo. Então ele diz: tem alguém que tem 2 túnicas? Quem tem 2 túnicas, dá para aquela senhora que está lá atrás para a gente. Vamos arrumar as coisas que estão acontecendo aqui. Isso aqui não é um discurso social, é um discurso de resgate da dignidade humana. Olha o discurso de João Batista. Deixa eu ler aqui. A gente corta os pedaços do evangelho. Deixa eu ler aqui. Lucas 3:10, tá? Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem o que comer, também divide com quem não tem. Não exija mais das pessoas do que elas podem pagar. Se contentem com o salário de vocês. Não roubem as pessoas. Não sejam abusivos e violentos. João Batista está na beira do Jordão, olhando para os mais pobres, necessitados. Um monte de coisa acontecendo, o pau está quebrando. E João Batista precisa dizer: eu preciso arrumar uma casa de acolhida para acolher essas pessoas. Elas não têm mais casa. O marido dela morreu na guerra e o filho dela é bebezinho. A gente tem que arrumar uma casa para colocar essa mulher com um bebezinho. Aqui nasce a vertente do nosso carisma a respeito do resgate da pessoa humana. Um dia eu estava indo para a missa. Um bêbado caiu na minha frente. E quando ele caiu na minha frente, ele bateu a cabeça num cascalho, num pedaço de pedra, e sangrou. Então eu peguei o bêbado, amparei. Quando eu fui ajudar a levantar, o sangue da testa dele manchou a minha camisa. Eu estava indo para a missa. Eu falei: meu irmão, eu acho que melou a missa. Vamos na casa da minha mãe. E eu vou pegar uma outra camisa e a gente vai se lavar e eu vou te dar a camisa. Dei a camisa para ele. Atei a ferida. Fomos para o ponto de ônibus. Onde é que você mora? Eu moro num bairro assim assado. Falei: então nós vamos pegar esse ônibus, eu vou pagar, vou colocar você dentro do ônibus, você vai voltar para casa. Tudo bem? Tudo bem. Misteriosamente o ônibus não chegava. Enquanto o ônibus não chegava, o bêbado olhou para mim e falou: por que você não dá aquilo que você tem? Eu falei: mas perdi a missa por tua causa, manchou de sangue minha camisa, te dei uma nova, vou pagar o ônibus, o que mais você quer? Falou: se você tivesse uma clínica de dependente químico, eu moraria com você, porque eu não aguento mais beber. O bêbado entrou no ônibus e eu nunca mais vi em 23 anos. E a fazenda já acolheu 3.000 dependentes químicos em 23 anos.
Depois de dependentes químicos, começamos a cuidar de crianças. Não crianças infratoras, crianças vítimas. Dessa casa nós estendemos para cuidar de adolescentes. Durante 15 anos tivemos uma associação, nós paramos com essa associação agora em dezembro. Em dezembro de um ano atrás, mais ou menos. Uma associação que fez de tudo que você pensar, tudo que você pensar. E a gente acolhe gestante, gente que quer suicidar, e o marido bate na mulher, em vez de ela ligar 190, ela liga para a gente. Os casos mais absurdos que você pensar. E eu digo para você que a gente só não acolhe mais pessoas porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem mais casas. Antes da pandemia compramos a nossa fazenda, estamos aumentando, ampliando. Nosso sonho é que ela fosse uma grande cidade, que pudesse acolher do pequeno ao grande, qualquer tipo de caso. Porque na beira do Rio Jordão não se pode só batizar, tem órfão, tem viúva, tem gente com fome, tem gente oprimida, tem gente sem emprego. João Batista no centro da cidade instaurava o culto, na periferia ele restaurava as pessoas. E eu quero nessa pregação fazer homenagem a dois irmãos da minha comunidade, Danilo e Paliana. Hoje eles são responsáveis pelos dependentes químicos da nossa fazenda. Assim como eu chamei a Carolina ontem na pregação, eu chamaria o Danilo agora, para a gente falar um pouco sobre a experiência dele nesse acolhimento a dependentes químicos. Mas infelizmente o pai dele faleceu e ele teve que ir embora ontem daqui para o velório do pai. Mas eu quero fazer homenagem a ele e a sua esposa, seus filhos, que estariam aqui agora nos últimos 10 minutos da minha pregação, contando um pouco qual é a experiência de um filho de João Batista pegar alguém no Rio Jordão e não só batizar, também trazer para casa e tentar ajudar. Diga para quem está do seu lado: há um povo à nossa espera. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, do lado do outro: há um povo à nossa espera. O sentimento que eu tenho é que nessa manhã nós precisamos fazer alguma coisa. Se todas as pessoas que ficassem brigando em nome da fé resgatassem pessoas, nós não teríamos problemas. E eu não sei você, mas a minha alma grita, o meu desejo é enorme. Eu só não consigo mais, porque eu sou um só e nós somos poucos. Quantos projetos lindos estão na gaveta, porque a gente realmente não sabe o que fazer, nós não temos pessoas. Às vezes alguém nos faz uma proposta: dou casa, comida, roupa lavada, arruma uma perua aqui, uma Kombi, vem para cá, manda 2 missionários, vamos, tal. Não tem esses missionários para mandar. E enquanto isso, na sala de justiça, a gente precisa dizer: vamos rezar o texto, vamos dar um jeito na vida, se confessa, volta para a igreja, para de mimimi. Enquanto a gente não consegue cuidar da própria fé, da própria vida, há uma multidão de pessoas que estão gritando na beira do Rio Jordão. Não é só um batismo de arrependimento ou um batismo de remissão de pecados, também é um batismo de resgate humano. Eu pergunto para você: o que você poderia fazer na sua rua? O que você poderia fazer no seu condomínio? Você que mora na roça, o que você poderia fazer pelas chácaras, pelos sítios, pelas fazendinhas ao seu redor? O que você poderia fazer na estrutura da sua paróquia? Quantos eventos a gente vai e alguém pega o microfone e diz: gente, eu queria dizer que quando acabar aqui, será que os homens poderiam ficar para ajudar a gente a empilhar as cadeiras? Porque amanhã a gente tem que entregar o local e as cadeiras são muitas. Não fica ninguém. Se a gente ficasse 20 minutos e fôssemos 20 homens, rapidinho a gente empilhava as cadeiras, mas parece que há um torpor, parece que há uma paralisia, uma letargia. Nós não conseguimos mais sensibilizar com a dor das pessoas. Parece que o sofrimento, a lágrima das pessoas não mexe mais conosco. E eu quero dizer que mexe com João Batista. Mexe tanto que ele vai, e ele não vai na beira do Rio Jordão simplesmente com um discurso pesado. Ele vai para apresentar solução. Ele faz uma conexão entre quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode.
É a experiência dos Atos dos Apóstolos. João Batista vem com o discurso: vamos viver tudo em comum, vamos dividir, vamos ajudar, vamos tentar fazer alguma coisa. Ele vem com uma proposta de resgate. Talvez você nunca ouviu falar, mas essa é a segunda parte do discurso de João Batista. A primeira parte, para restaurar o culto, ele prega na cidade. A segunda parte, para restaurar a dignidade do ser humano, ele prega onde o caos está. Eu queria que você soubesse que o Rio Jordão não é um ambiente agradável, não é um resort. Lá tem gente pedindo esmola, lá tem andarilho. Lá tem gente na beira do rio, tem cegos, coxos, aleijados. Tanto é que Jesus vai pegar o mesmo cenário. E Jesus estrategicamente vai para onde? Para Galileia. Porque na Galileia tem todo esse povo, chamado também de Galileia dos pagãos. Ali Jesus vai pregando no templo, mas também vai restaurando a dignidade do órfão, da viúva. Vai falando sobre dar esmola, sobre fazer caridade. Vai falando sobre não sentar na primeira cadeira, sentar no último lugar. Jesus traz o mesmo discurso de João Batista. Portanto, o discurso de João Batista é cristocêntrico. Tão cristocêntrico que Jesus acompanha a mesma linha de raciocínio. Precisamos restaurar o culto, restaurar as pessoas. Restaurar o culto, restaurar as pessoas. Vai dizendo para quem está do seu lado: restaurar o culto e restaurar as pessoas. Restaurar o culto, restaurar as pessoas. Se você desse um glória a Deus, eu ficaria muito feliz. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu chamado agora, nessa manhã? Se você veio aqui, você se sente também um filho de João Batista, e você que está em casa também. Qual é o seu chamado? Claro, eu não sou burro. Algumas pessoas têm um chamado específico só para atuar na restauração de cultos. É lógico. Outras pessoas têm um chamado específico para atuar só no resgate da pessoa humana. Nós temos os dois. Aí você prega, sopra no microfone, todo mundo aplaude, aquela alegria, mas acaba a pregação: amanhã eu preciso falar com você, meu casamento está assim, eu estou beirando de suicídio, será que você pode fazer alguma coisa por mim? Olha, está aqui o WhatsApp, está aqui o e-mail, fora daqui, tá? Porque aqui tem muita gente, me chama semana que vem, eu mando um direct, faz alguma coisa, porque nós vamos ajudar você. Enquanto você restaura o culto na assembleia, você puxa casos para a beira do Rio Jordão para tratar fora do culto. E é por isso que a nossa vida não para, e é por isso que somos pilhados, porque a gente evangeliza fora e dentro, fora e dentro, fora e dentro, fora e dentro. E a gente evangeliza os dois lugares ao mesmo tempo. Nós temos que fazer as duas coisas. Essa é a missão de João Batista. Eu termino dizendo: Jesus caminha na mesma direção. O discurso de João Batista é um discurso cristocêntrico. Pelo amor de Deus, se alguém for fazer corte dessa pregação, não seja honesto com a minha pregação, para não pegar pedaço de coisas que não é essa a minha fala. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Nós estamos estudando Bíblia aqui nessa manhã. Diga sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se não seja desonesto. Não seja desonesto comigo. O discurso de João Batista é cristocêntrico. Jesus vem fazendo a mesma coisa, batendo forte na estrutura em torno do culto, e sendo mais amoroso, mais misericordioso, mais acolhedor com o Rio Jordão. Por quê? Porque esse povo está há 400 anos num cenário de guerra, de caos, de fome, de miséria, de órfão, de viúva, de abusos. Jesus não pode virar para eles e dizer: se convertam. Falou: mas eu nem tomei café hoje, o senhor pode fazer alguma coisa por mim? E eu quero instigar com essa pregação o seu coração a você também fazer alguma coisa. Acha o seu lugar na sua paróquia, amém? Acha o seu lugar na comunidade, amém? Acha. O meu discurso é: venha fazer parte de nós. Não. Se você já fizer alguma coisa onde você mora, a gente já cumpriu a nossa missão.
Eu quero terminar com um testemunho lindo que eu recebi esses dias. Um rapaz falou: Moisés, o meu sonho era que você pregasse na minha paróquia e de dia eu te levasse para pregar numa casa de recuperação. Parece que eu posso ouvir ele dizendo que você pregasse no culto e no Rio Jordão também. Eu falei: ô irmão, a agenda está cheia, eu não sei mais o que fazer. Ele diz: não, mas fique em paz, porque por causa de uma pregação de vocês, essa casa de recuperação nasceu. Por causa de uma pregação de vocês, nós abrimos uma casa com 20 dependentes químicos. Então esse povo também é filho do carisma João Batista. Eu não cheguei lá, mas nós cumprimos a nossa missão. Nós cumprimos a nossa missão. Nós cumprimos a nossa missão. Que se levante nessa manhã os profetas, que se levante nessa manhã os levitas, que se levante nessa manhã os sacerdotes, que você saia do abatimento, saia do desânimo. Eu não sei o que é que deixou você num processo de paralisia. Ache o seu lugar, volte para o seu posto, estamos juntos, vamos para cima, liga o seu trator, e vamos preparar o caminho, endireitar as veredas e cuidar das colinas, porque o reino de Deus está próximo. Amém! Viva João Batista! Dá um abraço quem está do seu lado, vai se levantando, dá um abraço quem está do seu lado e fala: vamos filho, vamos filho. Repita comigo: eu quero ser, diga: eu quero ser. Eu quero ser a geração que o mundo aguarda. Que o mundo aguarda. Mais forte: eu quero ser a geração que o mundo aguarda. Isso é aguardar a volta de Jesus. Amém. O carisma Filhos de João Batista nos prepara para a volta de Jesus, amém? Amém. E nós queremos fazer parte da geração que o mundo aguarda. Levante seus braços bem alto. Aleluia. Vamos ministrar, só isso, é fácil. Eu quero ser a geração que o mundo aguarda. Você pode cantar isso como João Batista? Eu quero ser a geração, aleluia, que o mundo aguarda. Profetiza, vai, ergue os seus braços, diga o que você quer. Eu quero ser, força igreja, a geração, aleluia, que o mundo aguarda. Ele está ouvindo a sua oração, coloca a verdade. Eu quero ser a geração, aleluia, que o mundo aguarda. Agora levante seus braços. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está. Estamos esperando. Estamos esperando. Vamos, canção nova. Ora vem, canta. Ora vem. Maranata vem, canta isso. Maranata vem. Ergue seu braço, eu quero ouvir você cantando. Jesus está voltando, vai. Jesus está voltando. Isso. Estamos esperando. Estamos esperando. Isso. Coloca a lenha na fogueira. Ora vem. Ora vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Oh! O Espírito e a noiva dizem vem. Ergue seu braço lá em cima. Filhos de João Batista, enquanto ele não vem, oh, ei! E enquanto ele não vem, a igreja vai clamar. Aviva, aviva. Não deixa a chama se apagar enquanto ele não vem. A igreja vai clamar. Aviva, aviva. Não, o fogo não se apagará. Senhor, ergue seu braço. O fogo não se apagará. O fogo não se apagará. O fogo não se apagará. Cante forte, vai, o fogo. O fogo não se apagará enquanto a igreja orar. O fogo, de novo, o fogo não se apagará, canta. O fogo não se apagará. Isso, canta, o fogo
não se apagará. Tá bonito? Solte sua voz. Oh! O fogo não se apaga enquanto a igreja orar. O fogo não se apagará. O fogo, vocês, o fogo, vai! O fogo não se apaga. Isso é batismo de fogo. Canta, querido, o fogo. O fogo não se apaga. Estende a mão pro profeta perto de você e canta para ele. O fogo não se apagará enquanto a igreja orar. O fogo não se apagará. O fogo, vai você, o fogo não se apagará. Aleluia, canta. O fogo não se apagará. Canta com João Batista. O fogo não se apaga enquanto a igreja orar. O fogo não se apagará. O fogo, ergue o seu braço agora e vai orando. Clame esse fogo, esse batismo. Seja uma geração que o mundo aguarda. Seja uma geração João Batista. Ergue o teu braço, querido. Uma geração João Batista se levanta. Geração de profetas. Se levanta uma geração. Isso, ergue seu braço e nós vamos profetizar isso. Vai, do início. Jesus está voltando. Ergue seu braço lá em cima. Com João Batista canta. Jesus está voltando. Se você espera, canta isso. Estamos esperando. Ora vem, canta pra ele. Ora vem. Maranata vem, aleluia. Maranata vem. Você já aprendeu? Jesus está voltando. Canta, não se canse, vai. Jesus está voltando. Filhos de João Batista, estamos esperando. Ora vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem.